Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus criou o homem e a mulher como seres fisicamente extremamente eficientes. O corpo humano, digamos assim, é uma máquina fantástica. Funciona muito bem quando nós não o estragamos. Mas Deus nos deu as instruções para termos uma vida feliz, como termos felicidade. E isso que chamamos que nos deu o conhecimento do bom caminho para a vida. Sim, Deus pôs o Adão e Eva no jardim do Éden e deu a Adão e Eva a árvore da vida, que é basicamente simbolizando o Espírito Santo de Deus, mas simbolizando a capacidade e o conhecimento do que é bom e do que é mau, e nós então precisamos ter confiança em Deus de que o que é bom é que é mau é que Ele diz. Mas Deus também deu a Adão e a Eva livre arbítrio. E por isso deu a Adão e a Eva a capacidade de escolher. E por isso também deu a oportunidade a Adão e Eva escolher, decidir para si próprio o que é bom e o que é mau. A árvore do conhecimento do bem e do mal, em que o homem decide por si próprio o que é bom e o que é mau. E por isso Deus deu a Adão e Eva uma decisão: ou acreditas em mim, o que é bom ou o que é mau, ou não acreditas em mim, não tens confiança no que eu digo e vais decidir para ti próprio o que é bom e o que é mau. E como sabem a história de Adão e Eva, o Adão escolheu e a Eva escolheram de decidirem para eles próprios, de analisarem e determinarem o que é bom e o que é mau. Decidiram para eles próprios chegar a entender, a decidir para eles próprios o bem e o mal, em vez de confiarem em Deus. E assim o homem decidiu escolher e não confiou em Deus, mas, aliás, confiou em si próprio. Em Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Provérbios 14, versículo 12 é muito claro, irmãos. Porque nós pensamos: olha, eu tenho esta ideia, que é boa ideia. Mas não temos a sabedoria completa de ver que esse caminho vai dar problemas. E aí está o problema. Porque nós, como adultos, decidimos escolher para nós próprios o que devemos ou não devemos de fazer, sem pedir conselho a Deus, e as pessoas acabam-se por se magoar, causando sofrimento e dores a outros. E por isso, irmãos, o Adão rejeitou o caminho da vida, simbolizado pela árvore da vida, que simboliza o dom do Espírito Santo que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. E assim, o homem tem vivido pelos últimos 6.000 anos neste caminho, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos decidir para nós próprios o que é bom e o que é mau. Porquê? Porque nós estamos a rejeitar o conhecimento gratuito de Deus acerca do que é bom e o que é mau. Deus nos dá bastante tempo para aprendermos esta lição dura. Ao fim desse tempo, Deus virá, através de Jesus Cristo, estabelecer o reino dele na terra para nos mostrar que o caminho dele é melhor. Sim, ao fim de 6.000 anos, Deus vai intervir e trazer paz à terra,
Mas temos que reconhecer que o nosso caminho não traz sucesso. E, entretanto, sim, Deus está a preparar alguns para reinarem com Ele, que estão a ser qualificados para serem líderes no mundo da manhã, e através desses, Deus vai usar, debaixo de Cristo, está claro, essas pessoas como os professores e os ensinadores e os governantes do mundo milenial, do reino milenial. Sim, Deus vai restaurar tudo através de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vier para a Terra. E então nós vamos apreciar, nessa altura, que o caminho de Deus é melhor. Nós então vamos confiar em Deus. Queridos irmãos, Deus faz tudo em ordem. E Deus não rejeitou a humanidade. A humanidade rejeitou a Deus e, infelizmente, por causa disso, Deus teve que dizer, bem, então, não podes ter acesso ao Espírito Santo de Deus. E por isso, o homem e a mulher, o Adão e a Eva, não confiaram em Deus, não tiveram fé em Deus, não tiveram fé nas instruções de Deus acerca do caminho da vida, isto é, não seguiram o que é simbolicamente, hoje em dia, a árvore da vida. Não estou a dizer que nesses dias era um simbolismo, nesses dias era uma árvore verdadeira, mas para nós, hoje em dia, Deus nos está a escolher, dá a escolher dois caminhos, o caminho da vida ou o caminho de nós decidirmos por nós próprios o bem e o mal, que vai dar o resultado de sofrimento, dores, ansiedade, falta de saúde e morte. Queridos irmãos, entretanto, Deus está a preparar um caminho, um plano para resolver estes problemas. E esse plano é revelado pelos dias santos de Deus. E um dos pontos que nesse plano começa é que lemos em Levítico 23, versículo 5, começa com a Páscoa. Levítico 23, versículo 5, em que ao 14 do mês, desse primeiro mês, ao início desse dia, que é ao crepúsculo, que é isto depois do pôr do sol, é a Páscoa do Senhor, por esse dia inteiro, mas começa, está claro, ao início do dia, que é ao crepúsculo da tarde, depois do pôr do sol. E isso simboliza o sangue de Jesus Cristo, o sofrimento dele e o sangue, e o serviço dele e o carinho dele que ele fez por nós. O sofrimento que ele teve durante esse dia e finalmente acabou por morrer. Isso tudo é simbolizado pela Páscoa. Depois, a Páscoa é seguida por 7 dias de pães asmos, como lemos no versículo 6 a 8 de Levítico 23. 7 dias de pães asmos, que simbolicamente representa 7 completamente, uma vida completa a obedecermos a Deus. Sim, porque uma vez que Deus pagou pelo fruto o salário do nosso pecado e agora podemos ter vida, então agora temos que nos comprometer a viver no caminho da vida. Sim, Ele pagou pelos nossos pecados. Agora temos que nos comprometer a seguir pelo caminho da vida. Depois vemos em Levítico 23, versículo 11 e 12, que há uma oferta que representa Jesus Cristo, para nós sermos aceitos através de Jesus Cristo ser aceite como o nosso sumo sacerdote. Então ele é aceito como o nosso sumo sacerdote e depois, 50 dias depois, como lemos ao versículo 16, Levítico 23, é o dia de Pentecostes, contar 50, em que serão oferecidos 2 dízimas de uma efa de farinha, levedados se cozerão.
simbolicamente, levedados, o fermento que simboliza pecado, que ainda tem pecado, porque são primícias ao Senhor, mas somos nós ainda, como seres humanos, primícias ao Senhor. E depois disso, então, vem o período em que Jesus Cristo virá para governar. Entretanto, Ele está a chamar alguns para governarmos com Ele. Em Mateus 22, versículo 14, vemos que Ele nos está a chamar. Chama muitos para as bodas, para estas bodas. Mateus 22, começando no versículo 1, está a falar destas bodas, e então vê-se aí que está a convidar, nesta parábola, a convidar pessoas. E as pessoas não querem ir, ou não se importaram e não foram, e não mantiveram o compromisso, ou não traziam uma veste nupcial. Porquê? Porque não se tinham mudado, não tinham tornado limpos. E por isso é que diz, versículo 14, Mateus 22, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos estão a ser chamados para as bodas do Cordeiro, mas poucos vão ser selecionados porque não estão a responder. E por isso poucos estão a ser selecionados para serem aqueles que vão governar com Cristo. As primícias do Senhor. E por isso vemos que Deus fez promessas, nos dá promessas. Estas promessas foram dadas a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Essas promessas são as promessas do reino milenial, da vida eterna no reino de Deus, e para o qual esse reino Ele está a preparar alguns hoje em dia. E essas promessas são ambas físicas e espirituais. Uma nação física, que é Israel, que devia ter sido exemplar às outras nações para demonstrar e ser um exemplo, que falharam, e nós, como uma nação espiritual, que vamos ser os que, de facto, ao fim de contas, vamos herdar a promessa. E por isso sabemos que a razão de Israel físico não era para serem os meninos bonitos do professor, mas tinham uma responsabilidade, um propósito de preparar o mundo e ensinar ao mundo como uma nação exemplar. Mas falharam. E porquê que falharam? Porque não tinham o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, todos nós somos como trapos de imundícia. A nossa justiça é como trapos de imundícia. Veja comigo, se faz favor, em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A nossa justiça é uma porcaria. Nós não somos nada. Porquê? Porque precisamos do Espírito Santo de Deus para mudar, transformar, para santificar, para renovar a nossa mente. O Espírito Santo de Deus é dado a nós quando nós obedecemos a Deus. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado
em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Os israelitas, quando as promessas foram ditas a eles, e eles no Monte Sinai, essas promessas foram ensinados, os mandamentos, vejam em Deuteronômio capítulo 5, eles disseram, sim, vamos fazer tudo. Porque lemos em Deuteronômio capítulo 5, quando Deus lhes deu os mandamentos, falou a eles no monte, e depois lê-se aí em Deuteronômio capítulo 5, ele está a dar os 10 mandamentos, vê-se isso aí a partir do versículo 11 até ao versículo 21, está a dar os 10 mandamentos, e então as pessoas disseram, nós vamos obedecer. Porque diz aqui, por exemplo, vemos aqui no versículo 27, vamos começar a ler do versículo 27. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, Deuteronômio 5, versículo 27, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos, vamos cumprir. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. O que disseram está correto, vamos obedecer, tudo bem, beleza. E depois Deus diz, no versículo 29, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes fosse bem a eles e aos seus filhos para sempre. Quem dera que de facto fizessem isso, porque não fizeram. Sim, as pessoas sabiam dizer as coisas certas, podiam dizer as coisas muito bonitinhas, podem ser muito boas pessoas, pessoas muito gentis, pessoas muito agradáveis. Mas, queridos irmãos, isso não chega. Isso não chega. Porque simplesmente ser uma pessoa muito agradável, muito gentil, muito bondosa, ou uma pessoa que dá muitas coisas, sim, vão receber uma recompensa pelo que fizeram. Não há dúvida. Vão receber uma recompensa pelo que fizeram, mas não chega. Não chega. Porque lembrem-se que o espírito do homem é capaz de fazer coisas boas. O espírito do homem tem o conhecimento do bem e do mal. Mas a bondade humana, a gentileza humana, não se pode comparar com o verdadeiro amor de Deus, que é muito mais alto que isso. Porque requer humildade, requer mansidão, requer a sabedoria lá do alto. E por isso, para termos o fruto do Espírito Santo de Deus, não é só ser amoroso e gentil e bondoso, requer outras coisas. Veja em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, lembre-se que a palavra aqui é fruto. Não está a dizer frutos. O fruto do Espírito inclui estas características todas: amor, alegria, paz, longanimidade. Isto é uma paciência, uma benignidade,
Isto é, uma pessoa que é muito amável, benigna, uma bondade, uma certa gentileza, uma fidelidade, que é fiel, uma certa mansidão e ser manso e domínio próprio. Queridos irmãos, ter só uma ou duas ou três características não é o fruto do Espírito de Deus. É como, por exemplo, uma coisa que parece amarelada, que é redonda e que parece ser uma laranja, não quer dizer que seja uma laranja. Precisa ter outras características para de facto ser uma laranja, porque podia ser um limão. Queridos irmãos, o fruto do Espírito de Deus não causa divisões, não é egoísta, não é arrogante, obedece a Deus. E muitos não fazem isso. E alguns até deliberadamente enganam outros. Porque leem em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São hipócritas. São enganadores. Parecem muito boas pessoas, mas por dentro querem coisas para eles próprios. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo o que diz, ai Jesus, Jesus, ou eu amo a Jesus Cristo, ou pelo amor de Jesus Cristo. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que obedece às leis do Pai. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Fomos tão boas pessoas? E o que é que Jesus Cristo diz? Lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, temos que, do coração, estar a obedecer a Deus. Sim, se uma pessoa não sabe, é ignorância, Deus fecha os olhos, mas um dia tem que se arrepender e mudar. E por isso a lição de Israel, da nação de Israel, que tinha estas coisas todas para poder ter um sucesso, teve o ensino de Deus, teve as leis de Deus, teve uma boa terra, falharam. Porquê? Porque não aceitaram, não confiaram na ajuda do Pai. No simbolizado pela árvore da vida e o Espírito Santo de Deus, que é a sua ajuda que nos dá aquele verdadeiro amor. E por isso vemos uma combinação de ter confiança, de ter fé e praticar com amor de Deus. Por isso é que Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Dizer que, olha, eu tenho confiança em Deus que não vejo, tenho fé, é mais de confiança, mas digamos assim, eu tenho confiança em Deus, eu tenho fé, mas não tiver obras. Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Não. Veja no versículo 17.
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem, insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Por isso fica certo que a fé sem obras é inoperante. Veja no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Confiança sem obras é morta. Fé sem obras é morta. É como dizer, olha, eu confio em ti. Olha, confias em mim? Então mostra-me pelas tuas ações que confias em mim. Conforme nós nos submetemos a Deus em fé vivente, isto é, completamente acreditando em Deus, conforme nós nos arrependemos, conforme nós nos submetemos a Deus, Ele então nos vai dar o Consolador, a ajuda, o Espírito Santo de Deus. E conforme mais aprendemos e mais praticamos, Ele nos vai dar mais do Espírito de Deus. E mais praticamos e mais confiamos nele, Ele vai nos dar mais do Espírito de Deus. E então torna-se um círculo virtuoso. Em Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Vê-se aqui que Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou ou deu aos que lhe obedecem. Deus dá o seu Espírito às pessoas que obedecem às leis de Deus. No dia de Pentecostes, durante o período dos israelitas, do período em que eles saíram do Egito, eles receberam os 10 mandamentos. No dia de Pentecoste, no Novo Testamento, a Igreja de Deus recebeu o Espírito Santo, que é como Deus escreve os 10 mandamentos no nosso coração e na nossa mente. E os seus mandamentos não são pesados, irmãos. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido, é gerado de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado, ou nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que aguardamos os mandamentos de Deus. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, são uma benção. Mas os 10 mandamentos, por exemplo, não é legalístico? Não. Os 10 mandamentos são amor. Os 10 mandamentos nos ensinam o caminho de amor. Nos dão 10 direções de como pôr o amor de Deus em prática. Mas, infelizmente, nós, por nós próprios,
precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, para obedecermos a Ele corretamente. Mas conforme nós aprendemos e nós usamos o Espírito que Ele nos dá, e conforme nós praticamos um bocadinho mais, Ele então nos dá mais do seu Espírito. Em outras palavras, conforme temos este círculo virtuoso, então estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos desta força de Deus, para esta força estar conosco. E não é só conosco, mas em nós. Quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, e então o Espírito Santo de Deus está em nós. Jovens, juventude, jovens na igreja, é criticamente importante você entender isto. Jovens, eu quero que vocês ouçam. Deus está a chamar você. Vocês, como jovens na igreja de Deus, têm sabedoria especial, têm conhecimento especial. Vocês são especiais aos olhos de Deus, por causa da obediência dos vossos pais, mesmo que só fosse só um pai. Veja em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Quiser se separar, se afaste. Mas o pai ou a mãe que é crente faz com que os filhos sejam santos, separados. Isto é, têm uma oportunidade de entender as coisas de Deus. Sim, ainda não são batizados, mas Deus está a chamá-los. E por isso são santos. Como lemos no versículo 14, os nossos filhos agora são santos. E por isso, jovens, embora não estejam batizados ainda, o Espírito Santo está convosco. A força de Deus está convosco. A força está convosco. Sim, a verdadeira força espiritual de Deus. Deus quer abençoar a você. Quer dar a você o seu poder. Ele está claro, vai ficar desapontado e triste, frustrado, se você virar as costas a Deus. Se você vai contra a vontade de Deus. Porque lembrem-se que Deus sabe o que Ele está a fazer. E por isso precisamos ter confiança em Deus. Principalmente se vocês são jovens na igreja. Foram treinados pelos vossos pais fiéis para obedecerem a Deus. E por isso é uma promessa que Deus nos dá. A promessa é para estarmos com Deus, como seus filhos e suas filhas, na sua família, eternamente. Isto é uma grande esperança, irmãos. Esta é a nossa visão. Este é o plano de Deus para você e para nós. Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3, vê que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
E se de facto somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece. Portanto, não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não nascemos como seremos, porque diz aqui, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Jesus Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo você se purifica. Todo o que tem nele esta esperança. Se você tem esta esperança, se você entende que o seu objetivo é ser um filho de Deus, ser puro como Ele é puro, se você vê e compreende esta visão, esta esperança, você vai se esforçar de estar puro, de estar a usar o Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus, a ajuda de Deus, que é o amor de Deus que é derramado em nós pelo Espírito Santo. E isso é porque nós estamos a obedecer a Ele porque temos confiança nele. Por isso precisamos de seguir o caminho onde a humanidade não está a seguir. Nós vamos, ao fim deste período todo, no mundo da manhã, para lá do mundo da manhã, para lá do milénio, vamos viajar com Jesus Cristo, não só num laboratório espacial, mas vamos viajar pelo universo fora e ver coisas fantásticas. Imagine o que você vai poder fazer. Viajar com Jesus Cristo e com outros seres espirituais no reino de Deus para ver as grandes maravilhas do universo. Não só da Terra, do universo. Mas que poder, mas que beleza, mas que esplendor, mas que coisa tão magnificente, mas que brilho, mas que fama, mas que dignidade, mas que honra, mas que glória. Como é que você pode ser parte desta fama, dignidade, honra, glória, para ser como Deus é, como filho de Deus? Veja então em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está a ser guiado pelo Espírito de Deus? Está a tentar fazer as coisas de Deus? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados? Com o Espírito de Deus você não deve ter um espírito de temor. Deve ter confiança. Confiança em Deus. Recebeste o espírito de filiação. Diz adoção, mas uma tradução melhor dessa mesma palavra seria filiação, de ser filho, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, o homem no homem, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus. Herdar Deus. Herdar as coisas de Deus, de ser como Deus. Sim, como filhos de Deus. Não vamos ser Deus, mas vamos ser filhos de Deus. Vamos ser do mesmo género, da mesma qualidade de ser. Vamos ser co-herdeiros com Cristo. Se
com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ter esta glória. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos que nós estamos a passar hoje em dia, as dores e as doenças, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, à deterioração. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que é Deus, do seu plano. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção ou a filiação de ser filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, pois o que alguém vê, como espera. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E por isso é que a Bíblia diz, há estes três grandes: a fé, confiança em Deus, o amor e a esperança. Queridos irmãos, o que nos espera, o que espera a você, o que espera a nós, é melhor do que o jardim do Éden. É muito melhor. É o reino de Deus. Precisamos ter esta visão, esta esperança. Precisamos de ter o amor de Deus. Porque é esta cola, o que faz tudo trabalhar. E precisamos de confiar em Deus, ter fé em Deus. Fé, amor e esperança. Mas o maior deles é amor. Queridos irmãos, graças a Deus, que Deus está a olhar por nós. Ele vai nos salvar deste mundo terrível. Algum deles Deus está a chamar agora, os outros chamará depois. E por isso pedimos de orar e pedir a Deus para nos ajudar a ter fé nele, ter o amor dele e ter a esperança no plano dele, para que possamos vir a ser estas primícias do Senhor no reino de Deus, a servir Deus e a humanidade, sim, no reino milenial e, para lá disso, eternamente no universo.